Atos, capítulo 1, queria compartilhar a porção desse texto, os 11 primeiros versículos, para a gente conversar um pouco sobre esse relato aí do Lucas. Amém? Diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de me ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que irá restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas e à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como vistes subir. Vamos lá. Lucas, ele escreveu o Evangelho que leva o seu nome e também Atos dos Apóstolos. É como se fosse um único volume dividido em 2 livros, né? Um único volume dividido em 2 capítulos, por assim dizer. O Evangelho de Jesus segundo Lucas, quando ele vai falar um pouco sobre a vida de Jesus, o ministério de Jesus, a morte, ressurreição, o chamado para os seus apóstolos e por aí vai. Em Atos, ele já tem em mente, a partir do momento em que Jesus foi assunto ao céu e ressuscitou, ressuscitou e foi assunto ao céu, e a partir daí, a obra de Deus, dando continuidade, através dos discípulos e seguidores de Jesus, por intermédio do Espírito Santo. Lucas está dizendo logo no início que não é porque Jesus subiu aos céus que a obra dele já estava por completo. Ele fala: olha, eu escrevi o primeiro livro, o excelentíssimo Teófilo, para explicar de uma forma detalhada tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Este, porém, ó Teófilo, eu tenho um outro objetivo. Aí ele começa a esclarecer. Mas eu queria compartilhar com você aqui os primeiros 11 versículos desse texto que nos revela algumas verdades interessantes. Mas eu queria, em especial, destacar a promessa de Deus para o seu povo. Na verdade, a promessa de Deus para a igreja. A promessa do Pai, quando ele vai falar, nesse texto em especial, no mínimo, o propósito da promessa. E a promessa com uma missão. Eu queria compartilhar com você algumas verdades. No versículos 1, 2 e 3, ele fala: Teófilo, eu escrevi isso, escrevi o primeiro livro e tal, mas nesse, eu percebi, desde o dia em que ele deu o mandamento para os seus apóstolos, através do Espírito Santo. Deixa eu começar falando o seguinte. Olha que massa o que Lucas escreve aqui. A fazer e a ensinar. Primeiro Cristo fez,
e depois ele ensinou. O que o Lucas está falando aqui para a gente é, olha, o Cristo ele não simplesmente é aquele tipo de professor teórico. Falava. Não era aquele tipo de pastor que estava em cima do púlpito só ensinando os outros a fazer, mas ele mesmo não fazia. Não foi isso que ele disse. Ele fala, eu escrevi detalhadamente tudo aquilo que ele fazia, ou que ele começou a fazer, e a ensinar. Lucas está dizendo, e esse momento em especial, gente, é a lembrança da promessa do Pai. Lucas está falando, olha, Jesus viveu nessa terra, seu ministério foi extraordinário, e ele praticou muitos atos que nos incentiva, que nos encoraja, que nos leva a tentar copiá-lo, imitá-lo. Versículo 1, ele fala justamente sobre isso. Escrevei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. No versículo 2, ele fala, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. O Lucas começa nos lembrando da promessa, lembrando ao Teófilo, consequentemente à igreja, da promessa do Pai. Falando da vida de Jesus, que ele ensinava e fazia e ensinava, e agora ele fala, sabe aquele tempo em que ele escolheu os seus apóstolos? Aqui eu abro um parêntese para dizer o seguinte, olha, os apóstolos, eles não foram escolhidos por grupo de irmãos ou de igreja ou qualquer coisa parecida. Eles não se autonomearam apóstolo. O texto vai dizer em Lucas, aliás, em Atos capítulo 1, versículo 2, e nos evangelhos, que Jesus de fato escolheu seus apóstolos. Ele escolheu cada um. Alguém me perguntou hoje pela manhã, pastor, afinal de contas, o que é apóstolo? Apóstolo é aquele que tem a responsabilidade, é um representante legal para anunciar, para testemunhar, para falar daquele que o enviou. Isso é ser apóstolo, tá? E John Stott vai dizer que apóstolo bíblico é aquele que teve experiências com Cristo, que viu o próprio Cristo ressurreto. Na primeira definição, eu posso dizer que hoje nós temos apóstolos também, porque todos nós que levamos a palavra de Deus, somos enviados e representante legal daquele que nos enviou. Biblicamente falando, não, porque nós não tivemos cara a cara, face a face com Cristo, como todos os outros tiveram. Todos os outros tiveram, os 11 e o apóstolo Paulo. Mas o Lucas vai falar, olha, esses apóstolos foram escolhidos por Deus, foram comissionados por Deus, foram enviados por Deus, preparados por Deus para levar a palavra de boa nova. E aí no versículo 3, o Lucas vai falar o seguinte, a estes, aos apóstolos, também depois de ter padecido, ele se apresentou vivo. Aqui é massa demais. A estes, depois de ter padecido, apresentou-se vivo com muitas provas incontestáveis. Não dá para contestar a ressurreição de Jesus. Aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Agora começa a ficar mais massa o que Lucas começa a falar para a gente. Ele está falando assim, Jesus morreu naquela cruz, derramando o seu sangue conforme os profetas haviam dito, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e aquela notícia se espalhou em todos os lugares. E o Lucas fala assim, ó, as provas de que ele ressuscitou são o quê? Incontestáveis. Sabe por que era incontestável, gente? Porque quando esses livros escritos, cartas e epístolas, começou a ser espalhado naquela comunidade, muitos dos contemporâneos de Jesus estavam vivos. E eles poderiam dizer, isso é tudo mentira. Mas não disse. Eles não conseguiram confirmar que era uma mentira a ressurreição de Jesus. Eram provas incontestáveis. O texto vai dizer no Novo Testamento que ele teve 10 aparições. Apareceu para Tiago, apareceu para Paulo,
apareceu para os apóstolos, depois ele apareceu de novo para os apóstolos no templo, quando Tomé estava, o Tomé que disse que, vocês viram o mestre, é tudo conversa fiada, eu só vou acreditar quando eu ver e tocar nas feridas. Ele apareceu de novo, 8 dias depois, para Tomé tocar na sua ferida. Apareceu para Maria, apareceu para as mulheres, para os discípulos a caminho de Emaús. Cara, foram 10 aparições relatadas no Novo Testamento. Se fosse mentira, os judeus, os fariseus, os inimigos, seja quem fosse, falava, é tudo mentira, para de falar isso daí. Mas não foi isso que aconteceu, porque o apóstolo Paulo, no próprio livro de Atos, ele fala, gente, o que eu estou falando aqui para vocês, Festo, vocês sabem da história toda, vocês têm como comprovar isso, vocês viram todas essas informações, vocês vivenciaram essa verdade. Será que a gente teria coragem de falar para o nosso opositor, aquele que está questionando o que eu estou dizendo, falar isso? Olha, você tem convicção do que eu estou dizendo, tem convicção e que isso de fato aconteceu. Presta atenção, Tomé, ele disse que só acreditava se ele tocasse nas feridas. O Pedro negou Jesus antes da morte. O Tiago, irmão do Senhor, não acreditava no seu senhorio. Não acreditava no seu senhorio. O apóstolo Paulo perseguia os cristãos. Só que chegou um momento que Tiago viu Cristo ressurreto. Teve um momento que o apóstolo Paulo, que estava perseguindo os cristãos, fala, quem és tu, Senhor? Aí o Senhor fala, reconhecendo o Senhor, né? Aí ele fala, Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. A partir dali, Paulo teve a vida transformada, totalmente. Passou de perseguidor a ser perseguido. O apóstolo Pedro, que era um covarde, a ponto de dizer, não conheço não sei nem quem é. Não, eu não sou um deles não. Passou a ser um cara extremamente ousado e pregador do evangelho e ganhador de almas. Sabe por quê? Porque Cristo morreu e ressuscitou com provas incontestáveis. O Lucas está falando o seguinte, gente, igreja, lembrem-se da promessa. E a promessa não era simplesmente que vocês seriam ricos, importantes. A promessa é que ele viria para resgatar e nos entregar a vida eterna. Ele viria para ajudar e apoiar aqueles que estavam doentes. Ele viria morrer numa cruz para nos libertar de todo o pecado, mas ele ressuscitaria e iria aos céus. Só que tem um complemento muito massa aqui no Lucas, que ele fala, eu vou, mas vem outro. O Consolador virá para guiar os nossos passos, para nos fazer lembrar, para estar conosco, não somente pairando por aí, mas dentro de nós, nos instruindo, nos ajudando, nos orientando. O Lucas começa lembrando para mim e para você da promessa do Pai, e essa promessa do Pai passa pela vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. O mesmo Jesus histórico é o Jesus glorioso que morreu e ressuscitou, foi ao assunto aos céus, e enviou o Consolador para cada um de nós. A promessa do Pai, o Lucas traz para nós a certeza de que Jesus ressuscitou, e eu e você devemos glorificar o nome dele por isso, exaltá-lo por isso, adorá-lo por isso. Gente, ele ressuscitou. Às vezes a gente acha que isso é jargão, sabe? Poxa, que legal. E fica só, não, medita, pensa nessa verdade, em nome de Jesus. Pensa nessa verdade. Ele ressuscitou para que eu e você viéssemos a ter a vida eterna. O perdão dos pecados. Para que pudéssemos sermos resgatados. Aí o Lucas continua falando agora não mais sobre a promessa, lembrando a promessa. Ele vai falar que a promessa tinha um propósito. Versículos
4 em diante. Ele vai dizer, por exemplo, no versículo 4: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Jesus reafirmou várias vezes. João capítulo 14, 26, olha o que ele vai falar aqui, ó. João 14, 26. Em vários momentos, Cristo reafirma esta verdade. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Capítulo 15, verso 26. 14, 26, 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Versículo 7 do capítulo 16 diz assim, ó: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. A promessa do Pai é que o Espírito Santo viria sobre aquele povo. E a excelente notícia é que ele já veio e habita em nossos corações hoje, na sua igreja hoje. Tem um propósito para este derramado poder do Espírito Santo sobre a igreja. Só que tem um detalhe aqui para esse povo. Esse derramar, esse poder, ele fala assim, ó, espera em Jerusalém. Espera. Só que esse esperar não é um esperar sem esperança. É um esperar consciente de que vai acontecer. É um esperar consciente que logo mais o Senhor derramaria sobre aquele povo o poder, a promessa do Pai. Não é um esperar de qualquer jeito. Pelo contrário, eles tinham que ter perseverança, ter expectativa, continuar e nunca desistir. No versículo 5, ele diz assim: Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Não muito depois desses dias. O Lucas está falando aqui sobre o poder do Espírito Santo para com a igreja, para habitar na igreja, para instruir a igreja, para orientar a igreja em toda a situação, para capacitar o seu povo, para testemunhar, para falar do amor de Deus. O Espírito Santo foi derramado sobre a minha vida e a sua, para nos capacitar a propagar a mensagem do Evangelho. Vidas estão necessitando de uma palavra, minha e sua, instruídas pelo Espírito Santo de Deus, derramado em nossos corações. A promessa tem um propósito. Não era simplesmente um derramar para euforia, não era simplesmente um derramar para um pulo, um grito, sem sentido, sem nexo, não. Era um derramar de poder para que eu e você fôssemos capacitados para propagar em todos os lugares o Evangelho genuíno de Jesus de Nazaré. Versículos 6 e 7 diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe Jesus: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Gente, a história inteira, desde o início do ministério de Jesus, os seus discípulos estavam deturpando a sua visão.
estavam deturpando o seu evangelho, a sua mensagem, o seu ministério. Estavam agindo contrário àquilo que ele estava ensinando e propagando. Parece que os discípulos estavam pensando num reino nesta terra. Parece que os discípulos estavam pensando que a conquista seria nacionalista, sabe? Limitada, sabe? Só para ele, só para si. Ele fala: ei, Senhor, me diz uma coisa. O tempo é esse que o Senhor vai restaurar Israel? Limitado, nacionalista, terreno. E aí, claro, nosso Senhor Jesus, mais uma vez, corrige esse pensamento errado, explicando que não, que o reino de Deus é diferente de tudo isso. Só que ele corrige de uma forma muito massa, né? Não compete a vocês ficar tentando descobrir tempo, eras, épocas. Isso não cabe a vocês. Isso é autoridade exclusiva do nosso Pai. Presta atenção. Não é nossa função ficar estipulando o futuro. E agora? É o fim do mundo. É a pandemia. Vai ser de fogo, vai ser com chuva. Não, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Negativo. Nós não temos essa prerrogativa de tentar prever o que vai acontecer e fica perdendo tempo com isso. A nossa missão, o nosso propósito é agir. Cristo está falando: olha, não vos compete conhecer tempo e nem época, porque isso é reservado para o Pai Celestial. Ele que detém toda e qualquer autoridade. Não tem territórios, não tem mapa, não tem fronteira, não são nações, é em todos os lugares. O reino de Deus é espiritual, é pessoal, é direto, é individual. No versículo 8, o Lucas continua falando: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aí os caras estão lá, batendo um papo, para saber se chegou a hora mesmo, a época mesmo do Israel conquistar os inimigos e tal. Jesus redireciona o propósito da promessa. É missionário. É uma ação onde as pessoas precisam entender o Evangelho. É uma ação onde as pessoas precisam compreender a essência do que Cristo veio fazer aqui, de quem nós somos, de o quanto nós devíamos para com Deus. E essa dívida foi paga, foi anulada, foi cancelada. Em vez de eu e você conhecermos tempo, épocas, nós devíamos ser revestidos para testemunhar do Senhor Jesus. O texto vai dizer: mas recebereis poder. Sabe essa história de querer descobrir o futuro e tal, e tal, e tal? Versículo 7. É exclusividade de Deus. Mas, deixando isso de lado, vocês vão receber poder. E esse poder que vocês vão receber é para espalhar a boa nova em todos os lugares. E aí esse versículo 8, ele é se cumprido mais ou menos no Atos, né? Em Atos dos Apóstolos, eles pregam do capítulo 1 até o 7, se eu não me engano, ele vai pregar em Jerusalém, do 8 até mais na frente, sei lá, em Judéia, Samaria, e depois até os confins da terra, chegando até nós aqui. Chegando até nós. O fato é que o versículo 8 fala de 3 pontos que eu acho sensacional, né? O poder, a fonte do poder e o uso do poder.
O poder é o Espírito Santo. Quer dizer, essa é a fonte. O poder não é o intelecto dos pastores ou da igreja. Não é o conhecimento, a sabedoria, não é a influência política, não é os recursos ministeriais, não. O poder é algo derramado por Deus, é algo espiritual, é algo novo, é algo profundo, é algo autêntico para que possamos vivenciar essa verdade. A fonte do poder, óbvio, é o Espírito Santo, e o poder deve ser usado para que a igreja seja a mais fiel testemunha de Cristo até os confins da terra. Essa palavra só chegou até mim e a você hoje, porque homens íntegros, fiéis, verdadeiros, estavam dispostos até a morrer, para que chegasse até a mim e a você essa palavra santa. Você pode perguntar, pastor, mas afinal de contas, para quê? Os discípulos foram revestidos de poder. Para que eles precisavam disso? Para que eles tinham que receber esse poder do céu? Versículo 7 vai falar, 6 e 7 vai falar que eles estavam meio desfocados. Tiago sabe o que é isso, que ele é um cameraman dos bons. Estavam perdendo o foco da missão, do propósito da promessa. Aí versículo 8 fala, mas recebereis poder. Para que eles precisavam desse revestimento? Para não perder o foco. Vou repetir. Nós não precisamos estar especulando o que vai acontecer, porque vai acontecer, quando vai acontecer, porque eu e você somos desafiados a pregar o Evangelho com fidelidade. Eu não preciso estar dizendo e confirmando e batendo no peito que em 2020 alguma coisa vai acontecer isso, isso e isso. O que eu preciso dizer é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, habitou entre nós, morreu numa cruz para nos libertar de todo o nosso pecado, ressuscitou, subiu aos céus e derramou o Espírito dele em nossos corações. Hoje nós somos livres, libertos do pecado, porque ele decidiu. Não fui eu, não foi a minha capacidade, não foi a minha eloquência, riqueza, nada. Foi o próprio Deus que decidiu descer neste lugar e transformar os nossos corações. E aí no versículo 9, o Lucas fala assim, 9. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá de modo como vistes subir. Como vistes subir. Em relação à segunda vinda de Cristo, por incrível que pareça, os apóstolos estavam errados, pelo menos em 2 pontos. Por isso que o Lucas fala, eu vou lembrar para vocês. Por isso que o Pedro, nas suas epístolas, fala, eu sei que vocês já sabem, mas nunca é demais lembrar. Vou repetir. Por isso que o Paulo fala também sobre isso. Por incrível que pareça, os apóstolos, que ficaram mais de 3 anos com o mestre todos os dias, pregando, ensinando, jejuando, libertando, curando e orando, estavam equivocados em pelo menos 2 pontos. Primeiro, segundo a vinda de Cristo, eles estavam equivocados em 2 pontos. Primeiro, eles estavam à espera de um poder político.
visão terrena, alinhamento nesse lugar. E segundo, eles estavam observando o céu, ou seja, sonhando com as bênçãos, com os prazeres, com o futuro, com as glórias do céu. Isso pode estar acontecendo comigo ou com você. Eu não posso somente estar olhando para este lugar, somente para cá, achando que Cristo vai restaurar a minha casa, o meu ministério, as minhas coisas e tal, enfim, ficar olhando só para o que é terreno. Isso é importante, pastor? Claro que é. Eu preciso me preocupar com tudo isso. Mas eu não posso estar com os olhos vidrados somente nesta terra, porque o apóstolo Paulo também nos orienta o quê? Se eu olho, se eu penso, se eu vivo só nesta atmosfera aqui, eu sou o mais miserável. Eu não posso estar olhando só para cá, gente. É importante, nós temos famílias, temos vidas, temos compromissos, mas não é só isso que interessa. Por outro lado, eu não posso estar olhando só para o céu, achando que tudo é espiritual. Se o cachorro latiu lá fora, está queimado no nome de Jesus. Como assim, macho? Tudo que acontece é espiritual, é porque o cão está não sei aonde. Ou então só achar que tudo é bênção, 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 bênção. Não. Ei, o cristão foi chamado para ser equilibrado. Ter equilíbrio. Tem gente que acha que o céu está aberto direto e é só com ele, é só com ela, tem que... Não é bem assim, não. Ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Tem gente que só quer saber de estudar. Outros que só quer saber de orar. Ei, vamos equilibrar esse negócio. Só leitura da palavra, só estudo é formalismo. Só oração é fanatismo. Vamos equilibrar esse negócio, gente. Só olhar para essa terra aqui, é utopia, porque nenhum reino, nenhum político, nada nem ninguém vai resolver os problemas dessa terra, nada. Pastor, mas o anticristo eu fiquei sabendo que o cara é show, é massa. Mas nem ele vai resolver. Também fica olhando só para as coisas dos céus. Não está na hora, tudo tem seu tempo determinado. E quando é, pastor? Sei lá, macho. A Bíblia diz que ninguém sabe não, só o Pai. Mas eu tenho que viver na terra. Alguém vai falar assim, alguém vai dizer assim, viva. Como se Jesus viesse hoje, atento, vigilante, preparado. Trabalhe como se ele viesse voltar daqui a 200 anos. Ou seja, eu estou ligado nos céus, ele pode vir hoje, mas eu estou ligado na terra, ele pode demorar a vir. Mas tem gente que quer viver como se ele fosse voltar daqui a 200 anos e trabalhar como se ele fosse voltar hoje. Errado. Está errado, é o que o texto está dizendo para mim e para você. São duas fantasias falsas, são duas utopias, só uma coisa, só outra coisa. Não, elas se completam. A primeira é terrena demais, a segunda é celestial demais. Eu vou finalizar. Vamos ficar de pé? Eu vou finalizar dizendo que, às vezes, nós fixamos tanto os olhos nas coisas dessa terra, que nos esquecemos de repente, orar por um irmão que está necessitando, interceder por alguém que está precisando. Por outro lado, às vezes ficamos tão preocupados com o céu, que esquecemos de ajudar esse mesmo irmão que
está precisando de algo físico, algo material, algo... Cara, o cristão foi chamado para fazer a diferença. Olha para o céu, olha para o céu, olha para Cristo, olha para a cruz, isso é massa. Ora, intercede, glorifica, exalta. Mas em nome de Jesus, entenda que esse chamado aqui é para essa terra. Não somente para o meu benefício, mas para as pessoas que estão à nossa volta, precisando do poder de Deus também sobre a vida delas. Também sobre a vida delas. Repito, eu não posso estar preocupado só com o céu. Eu não posso estar preocupado somente com essa terra. A promessa do Pai foi derramada sobre nós para que possamos pregar com ousadia e viver o Evangelho no poder do Espírito Santo de Deus. Eu fico feliz porque nessa noite nós conseguimos nos lembrar da promessa e ter certeza ainda maior da ressurreição do nosso Salvador. Eu fico feliz porque percebemos que a promessa tem um propósito, não é para festa simplesmente, não é para grito, pulo, rodopio, de qualquer jeito e sem nexo. Nós descobrimos que o propósito da promessa é para que as pessoas sejam transformadas, que o Espírito Santo habitando em nossos corações nos influenciem a viver uma vida reta, digna. Descobrimos hoje que essa promessa, ela é missionária, ela tem uma missão. E se tem uma missão, eu não posso colocar o meu coração só numa coisa, só noutra. Eu tenho que linkar todo o Evangelho. E o Evangelho, ele é completo, ele é todo, para todo o homem, em todos os lugares. Se eu ficar só nesse lado, a balança vai pesar, vai ter problema. Se eu ficar só aqui, eu vou ter problema. O nosso desafio é que eu e você estejamos juntos nessa promessa, servindo ao Deus eterno. Amém.